glória. Vamos sentar então, irmãos. Nós estamos aqui com um pouquinho diferente, um púlpito diferente. Em vez de terno, estamos usando uma toga devido ao propósito aqui do Tribunal da Justiça de Deus, que foi um propósito que Deus colocou no meu coração. Até foi um propósito que nasceu através de uma palavra, que eu já vou trazer um pedacinho dela pelo menos. E eu preguei isso até, foi num domingo, e aí Deus colocou no meu coração que nós tínhamos que fazer esse propósito, iniciando a nossa sede estadual lá em Florianópolis. Aí eu comecei fazendo lá numa segunda-feira, e quando eu terminei na segunda-feira à noite, Deus tocou no meu coração e disse que era para eu levar em todas as igrejas do estado, porque Ele vai operar justiça na vida do seu povo. Meu irmão, agora nós temos que crer que Deus vai fazer. A justiça vem de Deus, Ele é o justo juiz de toda a terra, e Ele faz justiça. Eu não sou formado em direito, não sou advogado, não sou juiz, mas eu estou aqui cumprindo um mandado de Deus, e eu tenho a certeza que o nosso justo juiz e o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo, já está trabalhando em nosso favor. Quem crê, diga amém, Jesus. E tudo é o que a gente precisa para ver a justiça de Deus é crer, meu irmão. Claro que nós vamos aprender aqui hoje que nós temos que apresentar argumentos para que possamos ser justificados de fato, né? Vamos abrir a nossa Bíblia então no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, pois foi aqui que nasceu esse propósito, no versículo 18, capítulo 18, no versículo 6. Vamos começar aqui, 6, o 7, o 8, e aí depois nós vamos ver outras passagens que vão nos instruir acerca deste assunto. Isso, Tribunal da Justiça de Deus. Eu estou chamando a noite da justiça divina. Quem crê que Deus vai fazer justiça aí, diga, eu creio. Tem que crer, né, irmãos? Tudo é possível a quem? Ao que crê. Então, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver Deus operando na nossa vida. Aqui o Senhor Jesus, Ele traz uma parábola a todos que estavam lhe ouvindo, que serve para nós hoje também, a parábola do juiz iníquo. Esse juiz não temia Deus, não respeitava homem algum, mas havia uma pobre viúva ali, ou uma viúva, melhor dizendo, que clamava a ele todos os dias para que julgasse a causa dela, para que fizesse justiça contra o adversário dela. E o juiz, meio incomodado, disse, eu vou fazer justiça, ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito os homens, eu vou fazer para essa mulher não me importunar mais. E fez a justiça, julgou o caso que ela tinha colocado diante dele. Aí no versículo 6 diz assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de vez em quando? Não, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Meu irmão, tem muitos assuntos aí, mas nós vamos ficar nessa da justiça de Deus. Irmãos, se nós clamarmos a Deus, diga de dia e de noite, Ele vai fazer justiça e vai fazer depressa. Ele não é tardio para operar conosco. Pode muitas vezes até parecer que seja, mas não é. Diga comigo, Ele opera na hora certa. Meu irmão, tudo que nós precisamos fazer, o que nós vamos aprender hoje aqui, que é apresentar a Deus as nossas razões com argumentos contundentes. Não adianta também apresentarmos qualquer tipo de argumento, porque se nós queremos a justiça de Deus, nós precisamos convencê-lo de fazer, e Ele vai fazer se nós soubermos apresentar as nossas razões. O Senhor Jesus está dizendo que Deus fará justiça a quem? Aos seus escolhidos. Se você está aqui nessa noite, porque você é um escolhido de Deus. Meu irmão, todos foram convidados, ou muitos foram convidados, mas nem todos aceitaram o convite, ou deram atenção ao convite. Então é por quê? Porque Deus tem os seus escolhidos. Diga comigo, e eu sou um deles. Não, desse jeito, eu acho que está meio devagar, acho que tem que ser mais forte, né, irmãos? Quem crê que é um deles aí, diga amém, Jesus. Então diga mais forte assim, eu sou um deles. Agora melhorou, né? Vou imitar você antes. Eu sou um deles. Aí não dá nem para ouvir, né, irmão? Tem que ser mais convincente. Diga, eu sou um escolhido de Deus.
E de fato somos, e é por isso que aqui estamos, e vamos ver a justiça de Deus sendo operada em nossas vidas. Todos nós que aqui viemos. Vamos para Jó. Jó capítulo 23. Abre aí, faz favor. Jó 23, de versículos de 1 a 4. Foi nessas duas passagens que nasceu esse propósito. Daí diz assim o Jó capítulo 23, versículo 1, né? Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, e com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Então Jó não sabia que ele poderia fazer. Hoje você e eu já estamos, creio eu que a maioria já tem esse conhecimento, se não tem, hoje está recebendo esse conhecimento, que todos nós não só podemos, como devemos nos apresentar ao tribunal de Deus com a boca cheia de argumentos e expondo em boa ordem esses argumentos. Também não podemos sair despejando qualquer coisa nas nossas orações. Quantas orações nossas não são respondidas porque não são ouvidas por Deus com argumentos que convencem, ou muitas vezes é feita ali em falta de ordem, de qualquer jeito, de qualquer maneira, às vezes só uma repetição de algo que a pessoa aprendeu, de algo que ela ouviu de outro, e ela começa repetindo, achando que aquilo vai convencer a Deus de agir em seu favor. Diga assim comigo: não vai. Agora, se nós expormos a Deus a nossa causa com a boca cheia de argumentos, mas argumentos que vão convencer a Deus, e o argumento para convencer a Deus só existe um, diga assim comigo: de acordo com a palavra. Meu irmão, se estiver fora do contexto bíblico, não convence a Deus, e a justiça de Deus não é operada, mas está de acordo com a Bíblia, está de acordo com a palavra, o argumento vai convencer a Deus e vai levar Deus a fazer justiça aos seus escolhidos, que somos nós. Todos que aqui estamos nessa noite, nós somos escolhidos por Deus para que Ele faça justiça na nossa vida, mas não basta ser escolhido, agora nós temos que clamar a Ele de dia e de noite, e apresentar a Ele os nossos argumentos. O Jó disse algo que nós temos que observar. Em vez de apresentar argumentos, o que é que o Jó apresentava? Queixas. Como é que o Jó disse aí no versículo 2? Volta um pouquinho para mim ali, faz favor. O 2, diz aí: ainda hoje a minha queixa está em amargura. Isso significa que o Jó, em vez de apresentar argumentos, o Jó estava apresentando queixas. Diga assim comigo: reclamações. Ainda bem que o pastor Aguinaldo falou para mim que aqui em Criciúma ninguém reclama. Não é verdade nem minha nem do senhor, se fosse, né, pastor? Tem os que reclamam ou não tem, irmãos? Não tem lugar que não tenha, né, irmãos? Todo lugar tem aqueles que gostam de reclamar. Ainda bem que não tem dentro da igreja, né? Porque você riu. Infelizmente, você sabe que a gente é ensinado a reclamar, né, irmãos? A gente é ensinado desde pequenininho. Nós nem prestamos atenção e muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos a reclamar. A comida não está boa, quando a esposa faz, o que o marido diz? Mas que porcaria de comida. Não, mas hoje não dá, não está dando para comer. Em vez de agradecer a Deus: obrigado, amor, você fez com carinho, não deu muito certo hoje, mas na próxima vai dar. É verdade ou não é? Pode ter alguém que faça, mas é raro, né, pastor? É raro. É ou não é verdade, irmãos? Alguma coisa estraga, qual é que é a palavra? Obrigado, Jesus, estragou, mas eu vou consertar. É assim? Ah, mas que droga, justo hoje. E aí o filho está ouvindo, o que o filho está aprendendo? A reclamar. E nós ensinamos a reclamar e nós aprendemos a reclamar. E é verdade ou não é, irmãos? Ah, eu estava indo para o culto e estragou o carro. Mas que porcaria de carro. Ui, Jesus. Só porque estragou, é mecânico, acaba estragando mesmo, não é verdade? Mas é porque nós somos ensinados e nos acostumamos a reclamar, a nos queixar. E isso não traz justiça de Deus para a nossa vida, pelo contrário. Quer dizer, podemos até dizer que traz a justiça, mas ela não vai ser favorável a nós.
O povo de Israel murmurava por tudo no deserto. Qualquer coisinha eles estavam reclamando. E o que aconteceu com eles? Não puderam com isso entrar na terra prometida por Deus. Deus havia prometido a terra, mas Deus, ele ia fazer justiça. E a justiça de Deus era que eles não iriam entrar na terra. Para muitos pode parecer que Deus foi injusto, não permitindo, sendo que ele havia prometido. Ele prometeu, ele cumpriu a promessa, porém aqueles que em vez de apresentar argumentos, em vez de clamarem, apresentavam queixas, estes não puderam entrar. Diga comigo, justiça. Justiça. Deus não manda a gente murmurar, Deus manda a gente clamar. Deus não escuta quem reclama, Deus escuta quem clama. Deus não atende quem reclama, Deus atende quem clama. Isso tem que ficar guardado no nosso coração. Deus não vai atender-nos pelas nossas reclamações, mas vai atender-nos pelo nosso clamor a Ele, quando nós nos apresentamos diante do seu tribunal e apresentamos a Ele em boa ordem os nossos argumentos, a nossa causa, mas com argumentos que vão convencer a Deus de agir em nosso favor e de fazer justiça em nosso favor. E os argumentos, todos eles estão na palavra. Apresentar um argumento em boa ordem é você e eu apresentarmos aquilo que diz a palavra, acerca do qual estamos orando. Eu vou apresentar lá um argumento pela minha vida financeira, mas eu não sei um versículo que fala da minha vida financeira. Meu argumento vai convencer a Deus? Não vai. Então o que eu preciso fazer? Estudar a lei. Qualquer advogado que vai defender uma causa para fazer a defesa dele, o que ele vai fazer? Ele vai estudar a lei sobre aquele assunto. O mesmo tem que acontecer conosco. Nós precisamos estudar a palavra de Deus sobre o assunto a qual nós vamos apresentar a Ele. Se é sobre vida financeira, eu preciso estudar a lei de Deus sobre a vida financeira. Se é sobre a saúde, eu preciso estudar a lei de Deus sobre a saúde. Aí então Deus vai fazer justiça ao nosso favor. Isaías capítulo 43. Não vou me deter muito nessa primeira parte, porque eu quero apresentar a você hoje alguns argumentos e eles são um pouquinho mais longos. Então eu preciso ser mais rápido aqui. Isaías capítulo 43, versículo... Eu passei aqui. O versículo, eu achei que tinha deixado marcado, 26, diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. As nossas razões são os nossos argumentos que nós precisamos apresentar diante de Deus. Ele pede para que a gente o lembre. Será que Deus é esquecido? Não, mas nós somos. Quantas vezes esquecemos das palavras que nos foram ministradas? Não é verdade, irmãos? Se nós não anotarmos, na verdade, muitas a gente não vai guardar na cabeça. Pode ser que alguém tenha aí uma memória aí que é diferenciada, mas na maioria dos casos nós não conseguimos guardar tudo o que é ensinado, tudo o que é ministrado. Mas quando for necessário, e se nós estivermos em comunhão com Deus, diga: esse é o papel do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar dos argumentos que nós precisamos apresentar. Por isso é necessário a igreja estar cheia do Espírito Santo, porque ele é que faz lembrar de tudo que foi ensinado. Ele vai fazer com que a gente lembre e consiga apresentar diante de Deus a razão com o argumento que vai a convencer de fazer a justiça em nosso favor. Quem crê, diga amém, Jesus. Quem crê que Deus vai ser convencido aqui nessa noite de fazer justiça na sua vida, diga amém. Eu quero apresentar a você, então, pelo menos, dois personagens que souberam argumentar com Deus e foram justificados e viram a justiça de Deus ser realizada. Primeiro, vamos para Gênesis, falar do Abraão. O Abraão, ele argumentou com Deus acerca do sobrinho dele, o Ló. O Ló, Abraão, Gênesis capítulo 18, versículo 23. O Ló, que havia tido a discussão e se separaram, o Ló foi para os territórios de Sodoma e Gomorra, mas eram grandes pecadores contra o Senhor, e Deus decidiu destruir a cidade, aniquilar a cidade. Só que o Ló estava lá. O Ló estava na cidade e o Abraão queria salvar o sobrinho dele. Então, para que isso acontecesse, o Abraão precisava argumentar com Deus, mas argumentar de uma forma que convencesse o Senhor de fazer. Aí talvez alguém possa até num momento dizer assim para você: não, mas o Abraão não usou versículos bíblicos. Diga assim comigo: porque a promessa começa nele.
Diga de novo, porque a promessa começa nele. Nós somos herdeiros da promessa de quem? De Abraão. Então as promessas começam nele. Então a partir dele toda a promessa que foi feita diz respeito a mim e a você também. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Então a partir daqui nós podemos usar os versículos para que sirva de argumento para que nós sejamos justificados. Aí o Abraão faz assim, diz o seguinte com Deus. Deus falou para ele, não ia esconder nada dele, que ia destruir lá as duas cidades, que ia primeiro investigar e depois o faria. Aí o Abraão vai argumentar com Deus com as seguintes frases. Versículo 23. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Forte é o argumento, porque Deus não seria injusto fazer isso, né? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Até aí tudo bem, mas olha só o argumento agora. Longe de ti que se faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Meu irmão, aí Deus não aguentou, aí Deus viu, o Abraão tem argumentos fortes, o Abraão sabe argumentar para que a coisa seja feita, e nós precisamos aprender a fazer isso, argumentar com Deus, para que nós vejamos a justiça dele sendo feita em nossa vida. Meu irmão, por exemplo, se as coisas que estão acontecendo na nossa vida, elas são iguais às que estão acontecendo para as pessoas que não buscam a Deus, você acha que isso está certo ou errado? Está errado, por quê? Porque nós buscamos ao Senhor, então nós somos considerados justos, e a pessoa que não busca a Deus, ou ela é considerada ímpia, caso ela tenha o conhecimento da verdade, ou ela é considerada gentil, caso ela não tenha o conhecimento da verdade. Não é justiça de Deus ele nos tratar da mesma forma que ele trata o mundo, seria uma injustiça da parte dele, e é um dos argumentos que a gente pode apresentar, pois foi isso que o Abraão estava apresentando a Deus. Deus, como o Senhor vai tratar o ímpio igual ao justo? Como que o Senhor vai tratar o justo que está buscando ao Senhor, que está andando em retidão, da mesma maneira que o Senhor vai tratar o ímpio? Seria errado da parte do Senhor, e diga comigo, Deus não erra. Só que às vezes falta a gente argumentar. A gente está vendo a coisa acontecer, e às vezes ao invés de argumentar, nós estamos fazendo como Jó. O que Jó fazia? Que? Ainda bem que aqui ninguém se queixa, né, irmãos? Amém? Meu pai, mas esse amém não vai convencer, irmão. Nós não podemos nos queixar, porque a queixa não é argumento e não vai convencer a Deus. Nós precisamos argumentar com Deus, como fez o Abraão. Longe de ti tal coisa. Como? Vamos ler de novo, isso aqui é forte, só o versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Não pode, Deus está errado, o Senhor não pode fazer tal coisa, não estaria correto aos olhos do Senhor, nem à luz da tua palavra. Diga comigo, e Deus não fez. E por que Deus não fez? Porque o argumento do Abraão convenceu. Meu irmão, parece até uma loucura nós dizermos que pessoas mortais como você e eu, argumentando com aquele que é soberano, ele vai atender o nosso argumento, mas vai, porque ele disse, clama a mim, então ele vai. O Moisés, ele também argumentou com Deus, e Deus ia destruir toda a nação de Israel, e Deus voltou atrás, não destruiu. Tá bom, não vou destruir, mas os murmuradores sofreram o dano daquela justiça, e os que foram justos aos olhos de Deus na ocasião, todos eles permaneceram vivos e puderam entrar na terra prometida. Tudo por causa de quê? Diga, argumento que convenceu a Deus de fazer justiça. Meu irmão, nós não fomos colocados aqui por acaso, nós fomos colocados aqui para sermos os justos, que temos essa condição, essa capacidade, e podemos entrar diante do tribunal dele, apresentando as nossas razões, os nossos argumentos que convencem a ele de fazer a justiça em nossa vida e de operar em nosso favor.
Se ele não cura o ímpio, é porque o ímpio não busca, mas nós estamos buscando. Qual é o nosso direito? Estou falando de cura. Qual é o nosso direito? Sermos curados, pois ele fala na sua palavra que nós somos sarados pelas pisaduras de Jesus. Ainda que o mundo não consiga alcançar a cura, você e eu temos que alcançar, porque isso seria a justiça da parte de Deus. Estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E assim nós temos que viver. Nós temos que entender que Deus vai nos tratar diferente do que Ele trata o mundo, porque nós somos escolhidos. Quem é, diga eu sou. Então nós temos que argumentar com Deus como verdadeiros escolhidos. Deus, longe de ti tal coisa, como é que o Senhor vai tratar o justo igual o ímpio? Aí o Abraão continua aqui dizendo, né, eu parei ele no ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, que não faria justiça o juiz de toda a terra. Diga até hoje, Deus continua fazendo justiça. Pastor, mas eu não vejo a justiça de Deus na minha vida. Talvez porque, não fique bravo comigo, eu preciso falar a verdade, talvez porque o seu argumento é fraco. Talvez porque o seu argumento não está convencendo a Deus de Ele fazer justiça em sua vida. Porque se o nosso argumento, ele for verdadeiro, ele estiver de acordo com a palavra, nossos olhos verão a justiça de Deus. Eu creio nisso. Quem crê, diga amém, Jesus. O Jó viu ou não viu a justiça de Deus mais tarde? Viu, e Deus quer que nós vejamos também. Vamos ver. Vamos agora lá para segundo livro das Crônicas, capítulo 20, uma história muito conhecida nossa, mas pensa num argumento, meu irmão, que, olha, fortíssimo, fortíssimo. Esse argumento aqui, eu acredito assim, meditando um pouquinho assim, é um dos mais convincentes, mais contundentes, o que o rei Josafá usou. O rei Josafá, para você entender um pouquinho, o rei Josafá foi um rei de Judá e Jerusalém, depois da divisão de Israel, que ficou o reino do norte e o reino do sul. Essa divisão, aí teve o rei que pertencia a Samaria e o rei que era de Judá e de Jerusalém. O Josafá era de Jerusalém. E ele fez uma aliança com o rei Acabe, que era de Samaria. Porém, o rei Acabe era ímpio. O rei Acabe era uma pessoa que não temia a Deus, que não respeitava a Deus. O rei Acabe fez tudo errado. E o rei Josafá fez uma aliança. Essa aliança não era para ter feita. Mais tarde, depois de eles voltarem para a guerra, apesar de o profeta ter falado que essa guerra, o Acabe não voltaria vivo, que não era para ele subir para a guerra, mesmo assim foram. Voltando da guerra, o Acabe voltou morto, o rei Josafá voltou vivo pela misericórdia de Deus. Depois, em casa, você leia toda a história aí do do capítulo 17 em diante. Era para ele também ter morrido porque ele foi cercado, mas Deus teve misericórdia porque ele clamou a Deus. Diga para o seu irmão, nunca deixe de clamar. Meu irmão, esse Deus é tremendo. Quem clama vê a justiça dele se operar. E aí o rei Josafá clamou, se livrou, coisa e tal, e quando ele está voltando para casa, chegando em casa, um profeta veio ao encontro dele e disse para ele, deveria tu ajudar o ímpio? Amar aquele a qual aborrece a Deus, ao Senhor? Não era para ter ajudado, não era para ter ido. Por causa disso, Deus está irado contigo. Meu irmão, e a ira de Deus demorou para passar, hein? Demorou muito. Só passou depois desse argumento que nós vamos ver hoje. Porque a ira de Deus se acendeu. Tem gente que acha que Deus não fica bravo, né, irmãos? Que Deus não se ira. Mas está aí no capítulo 19, aí a ira de Deus, a ira se acendeu contra o Josafá. E Deus disse para ele, agora por causa disso, vai vir guerra contra ti. O homem podia viver em paz, tranquilo, o reinado dele, que nem foi lá o de Salomão, sem guerra, mas não viveu porque acabou ajudando o ímpio, acabou amando aquele que aborrecia a Deus. Isso aí é lição para todos nós. Eu sei que é entre parênteses aqui, não é do nosso assunto, mas é importante para a gente entender até onde Josafá chegou. Aí o Josafá começou a buscar Deus. Diga comigo, o Josafá entendeu que ele estava diante do tribunal de Deus. Aí ele começou a buscar Deus, foi buscando. Isso deve ter dado um ano e pouco. Ele foi buscando a Deus, orando a Deus, levou o povo de Judá a buscar a Deus também de todo o coração. Ele passou de cidade em cidade, na verdade ele estava consertando aquilo que ele tinha feito, né? Começou a consertar, foi buscando de cidade em cidade, levou o povo a buscar a Deus também, até que chegou, diga, o dia do juízo. Chega para todo mundo, não chega, irmãos?
Chega para todo mundo. O que nós temos que entender? Quando você comete um erro, o juiz te chama no mesmo dia? Não, tem casos que só vão ser julgados daqui a 1 ano. Tem casos que só vão ser julgados daqui a 2 anos, 3 anos. Nós tivemos um caso, não foi o do senhor que foi julgado quanto tempo? 9 anos, 9 anos levou. Você já ouviu o testemunho do pastor? No Tribunal da Justiça? Levou 9 anos para ser julgado, né? 9 anos. Diga assim comigo, com Deus não é muito diferente. Não é muito diferente, não. A justiça de Deus contra o Josafá não veio no mesmo ano. Não veio no mesmo dia, não veio no mesmo mês. Deus disse para ele que estava irado e por causa disso viria a guerra sobre ele. Demorou um tempo para vir a guerra. Diga, mas a justiça veio. Chegou o dia. Chega o dia para todo mundo. Diga, glória a Deus. O Josafá tinha argumentos. Meu irmão, nós temos que estar preparados. Porque todos nós erramos, não é verdade? E o Josafá errou, mas quem não erra? Levanta a mão quem não erra. Eu achei que eu ia apertar a mão de alguém para subir para o céu hoje, mas não deu, não. Ainda não é chegada a hora, né? Vai demorar mais um pouco, porque se não erra, sobe, né? Você não fica aí, né? Não tem como. Mas irmãos, todos nós erramos, e diga, se todos nós erramos, sobre todos nós virá a justiça, virá o dia do julgamento. Não estou nem falando daquele julgamento lá do grande dia, que aquele também todos nós vamos passar, mas é o julgamento mesmo pelos nossos erros, pelas nossas falhas, que traz consequências. Mas aí quando nós erramos e nós caímos em si, nos arrependemos, pedimos o perdão para Deus, nós temos que estar preparados com argumentos, porque o dia da justiça virá. E ainda que a gente tenha se arrependido, vai chegar o dia da justiça que ela vai se manifestar. E aí nós precisamos estar preparados como o rei Josafá esteve. Vai ser necessário em casa você ler para poder entender bem o que eu estou ministrando para você hoje. Mas ele foi se preparando, foi buscando a Deus, levou o povo a buscar a Deus, até que chegou esse dia, o dia do juízo contra Josafá. Se levantou, eu vou precisar ler desde o 1, mas a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais rápida, para não atrasarmos muito aqui. Diz assim: sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Diga comigo, o dia do juízo, o dia da justiça. Aí continua: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Quer dizer, já estavam nos territórios de Jerusalém, de Judá, já estavam nos territórios do rei Josafá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar quem? O Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Diga assim comigo, diante do tribunal. Ali a casa do Senhor simbolizava o tribunal. E agora começa o argumento do rei Josafá, muito forte, que vai nos trazer lições importantes para que nós também tenhamos argumentos que vão convencer a Deus de fazer a justiça na nossa vida. Olha o argumento do Josafá, começa aqui agora. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Ele começa já engrandecendo a Deus, ele já começa enaltecendo a Deus, porque ele sabia, primeiro eu preciso mostrar para Deus que eu estou a favor dele, que ele é meu, que eu temo a ele, que eu respeito a ele, e ele começa desse jeito. Diga assim comigo, é o argumento. O argumento não pode começar meio seco, né, irmãos? A pessoa já chega de jeito: Deus, tu não vai fazer justiça? Acabou, isso aí não é argumento. Isso aí é querer botar Deus na parede, não funciona. Então o Josafá, com inteligência, ele vai expondo e diga em boa ordem
o seu argumento. Ele começa engrandecendo a Deus, e ele começa falando para Deus que todo o domínio sobre a terra estão nas mãos de quem? De Deus. O Josafá sabia algo, irmãos, que nós somos ensinados. Diga assim comigo: nada passa do controle de Deus. Nada, meu irmão. Digo, o controle do universo está nas mãos de Deus. Deus não vai permitir Satanás nos tocar se o nosso argumento for forte. Satanás não pode nos tocar sem a permissão de Deus. Não tem como, tudo Deus vai permitir. Tanto que para tocar em Jó, o diabo pôde simplesmente, não, vou lá e vou tocar em Jó agora e pronto, acabou. Não foi assim. O que o Satanás fez? Ele chegou diante do tribunal de Deus e pediu a permissão. Pastor, então Deus é mau que permite nos tocar. Não, nós é que falhamos. Nós é que falhamos e muitas vezes não temos argumentos para nos defender. É nós que erramos e não conhecemos argumentos que vão convencer a Deus de não permitir que Satanás possa fazer o que ele quer. E com isso acabamos sofrendo. Mas diga comigo, podemos evitar. O Josafá evitou porque o argumento dele foi convincente. Aí ele continua no argumento. Estão entendendo, irmãos? Diz aí, ele continua no argumento. 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Aí o que ele começa a usar agora? Diga comigo, a promessa de Deus. Meu irmão, não tem como, quando nós usamos a promessa de Deus, não tem como dar errado. Porque se Deus prometeu, ele afirmou dizendo que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus, e não o faria. Então Josafá, na sua inteligência, ele já começa a apresentar o que Deus havia falado, o que Deus havia prometido. Já para que então ele não fosse expulso da terra, porque a terra, quem havia dado ao povo de Israel foi o próprio Deus. Como agora então Deus permitiria que eles fossem expulsos da sua terra? Isso já aconteceu quando os babilônicos invadiram a terra, porém, quem estava na época, o rei, não tinha argumentos para com Deus, e por isso foram levados cativos. Aqueles que tiveram argumentos, Deus manteve eles no trono. O Josias, por exemplo, foi um rei que ali já estava prestes a vir os babilônicos, mas Deus segurou porque o Josias tinha argumentos. Diga glória a Deus, né, irmãos? Isso aí é interessante, irmãos, e muito importante para nós. Diga aí comigo, posso evitar muita coisa com isso. Não, desse jeito aí eu acho que não dá não. Né, irmão? Desse jeito aí o juiz vai dizer assim, não, o que é? Não entendi o teu argumento. Diga aí, posso evitar muitas coisas com essa palavra. Amém? Aí fica melhor, né? Então vamos lá. Versículo 8. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Meu irmão, ele vai argumentando tudo que já estava escrito. Esse aqui, se você pegar lá, é 1 Reis, no capítulo 7, no versículo 14, até um pouquinho antes ali, você vai ver que isso aqui é a oração do rei Salomão. E é também coisas que Deus já havia prometido que assim então iria acontecer. Está lá na oração, você pode pegar lá, quando esse templo foi consagrado a Deus, quando Salomão terminou de construir o templo. Então o que o Josafá está usando? Diga assim comigo, aquilo que ficou na lei de Deus. Meu irmão, isso não tem como falhar. Se o próprio Deus diz que se o povo dele se apresentasse naquela casa, quando viesse estas coisas, Deus iria livrá-los, Deus iria ouvir, ia sarar a terra, e o Josafá então está usando isso como argumento.
que é o mesmo que Deus espera que façamos. Um dia talvez você veio no culto e uma palavra saltou aos teus olhos, você estava assistindo um missionário e aquela palavra entrou no seu coração. Esse é o mais forte argumento que você tem para com Deus. Esse não tem como falhar, porque foi uma palavra que Deus te deu. E essa palavra então não vai falhar, irmãos. Deus vai ser com você através dessa palavra e vai fazer justiça na sua vida através dessa palavra. Até vou perguntar, quem é que um dia já recebeu uma palavra de Deus aí que saltou aos olhos? Guarda essa palavra, anote ela em algum lugar, porque essa palavra é o mais forte argumento que você tem para que Deus faça justiça na sua vida. O Josafá está usando o que foi dito lá nos dias de Salomão, porque ele sabia que com isso Deus faria justiça. O decreto já tinha sido feito. Josafá, a ira de Deus está acesa, e porque tu ajudou lá o ímpio, porque tu amou lá aquele que aborrecia a Deus, e agora vai vir guerra sobre ti. Deus já decretou isso, já está decretado. Diga comigo, essa guerra vinha do próprio Deus. Parece contraditório, né? Mas não é, porque ele já havia dito que a guerra viria. Mas agora, diga assim comigo, um bom argumento faz Deus mudar a sentença. Meu irmão, isso é lindo, irmãos. Um bom argumento faz Deus mudar a sentença. Então diga aí para o seu irmão, nosso argumento tem que ser bom, irmão. Tem que ser bom, tem que convencer a Deus. E ele só vai ser bom se ele estiver de acordo com a palavra, que é o que o Josafá está fazendo, está usando. Aí continua. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Meu irmão, aí ele não deixou agora outro motivo para Deus, a não ser anular aquela sentença. Porque o que ele está usando agora? Deus é os moradores, são aqueles 3 povos que o Senhor não permitiu que Israel destruísse. Que o Senhor não deu ordem para Israel passar pela terra deles e destruir. O Senhor até nem deixou. Então, e agora eles estão dando o pago. Na verdade, ele está dizendo assim, Deus, o Senhor não permitiu e agora estão se cobrando do Senhor. Ele joga a sentença para Deus, realmente para Deus pensar, mas peraí, é verdade, esses povos eu não destruí, agora eles querem arrancar meu povo da terra? Meu irmão, Deus é tremendo. Diga assim comigo, ele dá ouvidos ao argumento. Ele deu ouvidos ao argumento de Abraão ou não deu? Deu, tanto que foi lá e tirou o Ló de dentro da cidade, antes de destruir a cidade. Ele deu ouvidos ao argumento de Moisés ou não deu? Deu, não destruiu a nação de Israel, quando ele já tinha declarado que ia destruir. Apenas destruiu aqueles que murmuraram. E os demais todos tiveram a permissão. E agora a sentença é dada que ia vir a guerra contra Josafá, e a guerra veio contra Josafá. Mas o Josafá se prepara para mudar essa sentença, mesmo ela vindo de Deus. Diga glória a Deus por isso. Olha o que ele diz. Vamos continuar mais um pouquinho. A Deus nosso, porventura, não os julgará? Irmão, Deus coloca no tribunal de Deus. Josafá coloca no tribunal de Deus. É o mesmo que nós temos que fazer. Se Satanás tem se levantado contra a sua vida, meu irmão, você acha que Deus não vai julgar? Talvez ele só não julgou porque nós não apresentamos argumentos. E muitas vezes apresentamos queixas, reclamações. Ou por quê? Mas por que isso está acontecendo? Não pergunte por quê. Encontre argumentos. Porque nós não precisamos saber por quê. Pode ter certeza que tem um motivo, senão não iria acontecer. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Uma causa existe. E talvez nós não vamos conseguir enxergar a causa, mas nós podemos enxergar os argumentos. Amém, irmãos? E outra, Deus nem está mandando a gente procurar a causa. Ele está nos ensinando a apresentar argumentos, e isso vai nos justificar e vai fazer com que nós tenhamos sobre a nossa vida a justiça de Deus, o julgamento favorável. E ele continua então, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos
em ti. Diga glória a Deus, né? E aí eu vou dizer assim para você, eu sei que é meio, diga assim comigo, Josafá amoleceu o coração de Deus. Irmão, com essa última frase dele aqui, e nós não temos força contra essa multidão, mas os nossos olhos amoleceu o coração de Deus, porque essa guerra vinha de Deus. Deus que mandou dizer para ele, ó, a guerra vai vir sobre ti, porque eu estou irado contigo. E passou anos e a ira continuava, tanto que a guerra veio. E agora, diga assim comigo, uma frase, amoleceu o coração de Deus. Diga, e muitas foram argumentos que convenceram a Deus. Amém, irmãos? E a gente vai ver a sentença agora, bem rapidinho. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, e como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio quem? O Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Ibanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos, de Asaf e Jaziel, disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão, mas essa peleja veio de quem? Diga assim comigo, Deus manda a peleja, e Ele mesmo peleja a favor. Esse Deus é tremendo, irmãos, só que posso falar, irmãos, muitas vezes nós não estamos confiando na justiça de Deus, que Ele é capaz de mudar uma sentença devido aos nossos argumentos. Nós temos que crer nisso, nós temos que confiar nisso, e quanto mais nos prepararmos, mais forte será o nosso argumento. Esse argumento do Josafá não vem da noite para o dia, o Josafá vem se preparando desde quando ele recebeu a sentença, desde quando ele recebeu lá a primeira. Deixa eu pegar aqui até essa sentença para você, para não achar que é só o pastor que está falando. Deixa eu ver aqui onde é que foi que falou com ele. Aqui, ó, capítulo 19, versículo 2. Ó, e Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles a quem Deus, aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti o quê? Grande ira da parte de quem? Do Senhor. Só que até então a ira não tinha vindo. Agora veio a ira através da guerra que veio aqueles 3 povos. Diga comigo, mas Deus é bom. E quando a gente sabe argumentar, a sentença muda. E Ele fica em nosso favor. Amém, irmãos? Prepare-se, meu irmão. Busque os argumentos no seu coração. Medite na palavra de Deus e pode ter certeza, ainda que Satanás já se levantou contra a sua vida, Deus vai fazer ele retroceder. Deus vai aniquilar ele completamente em nome de Jesus. Mas o argumento ele precisa convencer a Deus. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Essa foi a mensagem que Deus mandou trazer hoje aqui, irmãos. Os argumentos fortíssimos do rei Josafá, que trouxe uma sentença favorável, que na verdade mudou a sentença. Na primeira instância, vamos chamar assim, né? Deus tinha dito que a ira estava acesa, que ia vir sobre ele. Agora, na segunda instância, Deus muda a sentença e dá a sentença favorável. Vou lutar por ti, Josafá, e por todos os moradores de Jerusalém. E lutou, e a gente sabe que depois foi um grande despojo. Deus ainda abençoou muito Josafá, depois desses fortes argumentos que ele apresentou. Vamos fazer o mesmo e tenha certeza que Deus vai nos honrar. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Vamos agora para a nossa petição. Vou pedir aí para os pastores, obreiros entregarem. Aí o pastor e eu vamos ler aqui rapidinho a petição juntamente com os irmãos. Tem algumas partes que nós vamos preencher e outras é apenas leitura, né? Mas a petição aqui foi muito bem elaborada. Aí tive auxílio, né, irmãos, de pessoas formadas em direito, para que nós pudéssemos ter uma petição realmente bem feita, que vai nos ajudar e vai nos auxiliar aí diante de Deus. Vai pegando aí então em nome de Jesus.
Isso, estamos entregando aí a petição. Quem entendeu o recado de Deus aí, diga amém, Jesus. Irmão, é um ensinamento muito importante para que a gente possa ter aí a justiça de Deus em nosso favor. Deixa todo mundo pegar aí, e nós vamos começar aqui a leitura da petição aí, vamos ler juntos? Eu leio uma parte, o pastor lê outra, assim a gente vai fazendo. Deixa eu ver, agora são 7h25, eu acho que dá para nós ler tudo, né, pastor? Acho que dá para nós ler tudo. Nem que a gente termine um pouquinho só mais tarde, né, irmãos? Amém, irmãos? Vamos ler toda a petição? Vamos ler toda ela? Eu acho que é importante. Nem todo culto a gente lê, eu leio apenas algumas partes que são a parte mesmo dos pedidos. Mas aqui eu senti a gente vai ler toda ela, né? Todos receberam? Todos têm? Se alguém precisar de caneta, peça aí também. Mas não comece a preencher ainda. Espera, vamos ler primeiro, daí depois juntos nós vamos preenchendo. Diz assim então, se todos já têm aí a petição, podemos começar a leitura da mesma, né? Diz aí, petição espiritual, clamor por justiça e restauração em minha vida. Ao Supremo Tribunal do Céu, trono da graça do Deus Altíssimo, excelentíssimo Senhor Deus, juiz supremo, justo e verdadeiro, provedor de toda a riqueza, dono do ouro e da prata, Ageu capítulo 2, versículo 8, que julga com retidão, misericórdia e fidelidade. Aí você vai colocar o seu nome por completo, né? Coloca todo o nome aí. A petição, para ter realmente um valor, ela precisa ser o nome completo. Eu sei que se a gente fosse mesmo diante da justiça, aqui teria que ter todos os documentos aí também, né, irmãos? Mas no caso, nosso não precisa, porque Deus já sabe tudo ao nosso respeito. Só o nome está bom. Se eu ler a próxima frase agora, pastor? Sim. Eu, o seu nome, qualificado nos autos espirituais como servo de Deus vivo, do Deus vivo, cidadão ou cidadã do reino dos céus, Filipenses 3:20, portador ou portadora das promessas de vida abundante e provisão segundo as riquezas em glória, Filipenses 4:19, venho com base no livre acesso garantido por Cristo, Hebreus 10:19, apresentar respeitosamente a presente. Petição número 1, petição de clamor por justiça plena dos fatos. A peticionante enfrenta desafios significativos que afetam áreas vitais de sua vida. Agora o senhor leu um e eu leio o segundo, e o senhor leu o terceiro e o quarto, tá? Vamos assim daí. Espiritual, resistência na oração, ataques contra a fé e estagnação no crescimento espiritual. Emocional, ansiedade, desânimo, feridas internas e opressão. Familiar e relacional, conflitos, afastamentos, desunião ou incompreensões. Financeira e profissional, escassez, dívidas, perdas, bloqueios de oportunidades e injustiça no trabalho. Física, enfermidades, fragilidade ou desgaste da saúde. Ministerial, obstáculos na realização do chamado e no cumprimento da missão. Social, portas fechadas e ausência de conexões estratégicas. Tais situações comprometem a dignidade de vida e o cumprimento integral dos propósitos estabelecidos pelo Senhor. É notória a presença de resistência, barreiras e ataques naturais e espirituais, contrários aos princípios do reino. Do direito, a presente causa tem como fundamento os princípios eternos das Escrituras Sagradas, que asseguram ao justo sustento, proteção, restauração e prosperidade. Agora a mesma coisa, eu leio um, se eu leio dois daí. Provisão e sustento. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Restauração plena, restituir-vos-ei os anos consumidos. Joel 2:25. Saúde e cura. Eu sou o Senhor que te
Sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Proteção e livramento. O Senhor é quem te guarda. Salmos 121, 5. 5. Prosperidade e favor. O Senhor se agrada da prosperidade dos seus servos. Salmos 35, versículo 27. Vitória espiritual. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. Frutificação e propósito. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. E agora nós vamos aqui, terceiro dos pedidos, requer-se pela autoridade da palavra e em fé. Aí nós vamos fazer da mesma forma. Eu vou fazer a primeira com vocês, aí o pastor faz a segunda, assim a gente vai até o final. Que seja proferida sentença de restauração total. Aí você que tem que escrever agora o seu pedido, qual é a área que você quer essa restauração, que é necessária. Eu coloquei aqui, claro, em favor de toda a igreja, né? Para todos, em todas as áreas, na vida dos irmãos aqui presentes. Número 2. Que sejam quebrados e anulados todos os decretos. Quais os decretos que você quer que seja quebrado da sua vida? Às vezes aí pode ser uma praga que foi lançada, um trabalho que foi feito contra você. Sabe aquela coisa lá, às vezes, da infância, que o pai diz assim, esse rapaz nunca vai ser nada, essa moça nunca vai ser ninguém na vida, e parece que pegou. Isso foi um decreto maligno que ficou na vida da pessoa, mas hoje vai ser quebrado. Às vezes a namorada, o namorado rompeu, não deu certo, aí joga aquela praga, você não for feliz comigo, não vai ser com ninguém. E a pessoa não consegue ser feliz com ninguém. Isso são decretos espirituais que precisam ser quebrados. Então, você pode escrever caso exista algum aí na sua vida, ou quem sabe na vida até de algum familiar seu. 3. Que seja liberada provisão abundante para. Aí você coloca também qual é a área da sua vida que você necessite dessa provisão abundante, quem sabe para toda a sua casa, família, sem problema. Número 4, que sejam restituídos multiplicadamente. Aí também a gente pode colocar tudo que um dia foi roubado, usurpado, ou até mesmo tirado, um direito seu. Quem sabe você tinha um padrão de vida e esse padrão de vida lhe foi tirado. Você já não consegue ter mais o mesmo. Clama a Deus aí, Deus, o Senhor vai me restituir multiplicadamente. Às vezes até pode ser na saúde também, que a pessoa tinha uma saúde plena, daqui a pouquinho foi roubada. Deus vai restituir. Amém, irmãos? Pode ser a felicidade no casamento, na família. Aí não podemos limitar a Deus, tem que ser conforme a sua necessidade. 5. Que haja cura completa. Aí eu coloquei para alma, corpo e espírito, de todos aqui. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos em frente? Já fizeram aí? Vamos dar só um tempinho para os irmãos terminar de escrever? Aí depois nós continuamos aí a leitura, porque agora vem da parte do compromisso, né? Vai fazendo aí a sua petição. Essa petição vai ficar com você, nós vamos apresentar diante de Deus. No término da nossa oração, eu vou bater o martelo, declarando trânsito em julgado. Isso quer dizer que a causa está ganha e que não cabe mais nenhum tipo de recursos da parte de Satanás. Podemos continuar, irmãos? Vai fazendo, nós vamos lendo até por causa do nosso horário, né? Vamos lá então, pastor. 4. Do compromisso do peticionante, ou o a requerente compromete-se a permanecer fiel a Deus em obediência à sua palavra. Honrar ao Senhor com as primícias e com a boa administração dos recursos. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e Provérbios 21, 5. Ser canal de bênção e generosidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, 7. Testemunhar publicamente a fidelidade e o poder de Deus. Usar a vitória recebida para servir e edificar o reino. Nestes termos, pede deferimento não por méritos próprios, mas pela fé, pela graça, fé e justiça do sangue do Cordeiro. Celestial jurisdição aos 14 de dezembro de 2025. Assine, que a petição só tem valor assinado. Pode ler a última frase, pastor, o versículo?
Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37, 25. Glória a Deus. Todos estão prontos, irmãos? Aqui nessa folha, irmãos, nessa petição que foi feita, você vai perceber que tem muitos argumentos aqui que a gente pode apresentar diante de Deus. Dos direitos, por exemplo, a gente pode apresentar como argumentos diante do Senhor, conforme o caso que estivermos enfrentando. E Deus com certeza vai atender. Quem crê que Ele vai atender, diga amém. Amém. Diga aí, a sentença é hoje. É hoje, meu irmão. Você vai sair daqui curado, você vai sair daqui liberto, você vai sair daqui próximo, você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então. Pastor Aguinaldo e eu vamos orar, e no final da oração nós vamos bater o martelo aí, declarando trânsito em julgado, quer dizer, causa ganha em seu favor. Vamos todos ficar de pé então em nome de Jesus, para esse momento de oração. Agora, meu irmão, é hora de botar a fé em ação e crer na justiça de Deus que Ele vai fazer. Qualquer mal que tiver na sua vida vai cair por terra, e depois nós vamos participar da Santa Ceia. Mas nós vamos fazer essa oração primeiro, porque nós já estamos no segmento aqui, né? Isso, todos ficar de pé. Isso, tem alguns terminando aí, vamos só aguardar 2 minutinhos então, só para que os irmãos possam terminar a petição, para ninguém ficar fora, né, irmãos? E todos participar conosco. Isso, ainda temos a Santa Ceia, mas vai dar tempo, até a meia-noite a gente acaba. Amém. Amém, irmãos? Não, fica tranquilo, bem antes disso. 11h59. Glória a Deus, né, irmãos? Então tá bom. Amém, Jesus? Deixa só o pessoal terminar ali para que a gente, todos estejam presentes na oração, né? Agora, irmão, agora vai ser uma oração e você tem que crer nela. E se Deus já fizer aqui agora, depois você tem que testemunhar publicamente. Foi até uma das partes do compromisso que nós fizemos com Deus, porque isso vai exaltar o Senhor e vai mostrar que realmente Deus muda a sentença e que Ele faz justiça aos seus escolhidos. Quem crê que é escolhido aqui essa noite, diga amém, Jesus. Então Deus te escolheu para fazer justiça na sua vida. Qualquer injustiça que houver, irmãos, Deus vai quebrar agora. Deus vai desfazer agora e vai fazer a justiça em sua vida. Vamos orar então? Coloca assim junto ao seu peito, fica mais fácil. Senhor nosso Deus e soberano Pai, nós estamos na Tua presença aqui agora, diante do tribunal da Tua justiça, Senhor, assim como fizeram Abraão e também o rei Josafá, como aprendemos aqui nessa noite, assim como tantos outros, Pai, usaram de argumentos para que a sentença dada a eles fosse mudada, e assim o Senhor mudou. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora também, fazendo das palavras de Josafá as nossas palavras, apresentando diante do Senhor os nossos argumentos, para que todos aqui nessa noite sejam justificados. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Eu creio que assim o Senhor fará, porque estes são os seus escolhidos, e o Senhor Jesus disse que depressa o Senhor fará justiça. Meu Deus, é aqui agora que nós precisamos ver a tua justiça sendo operada na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, essa pessoa que sofre de uma enfermidade, mas a tua palavra diz que ela é sarada pelas pisaduras de Jesus. Essa pessoa que sofre, ó Deus, um ataque infernal na sua vida financeira, mas a tua palavra diz que o Senhor ama a prosperidade dos teus servos. Oh meu Deus, eu quero ver a tua justiça agora sendo operada em favor destes irmãos e irmãs que aqui se fazem presente. Meu Deus, essa pessoa que está passando uma guerra, uma luta no seu casamento, mas a tua palavra diz: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do tribunal da justiça de Deus, para que a justiça seja feita agora na vida deste meu irmão, na vida dessa minha irmã, e ela será feita. Nenhum mal vai resistir, obra nenhuma de Satanás vai ficar nessa vida, praga nenhuma mandada vai permanecer, pois agora nos levantamos contra este mal e vamos repreendendo e paralisando, pois a palavra diz: em meu nome expulsarão demônios, e sabemos que por detrás de toda a normalidade há um espírito maligno, há um demônio agindo, operando, mas agora, em nome de Jesus, cairá por terra, não ficará, não permanecerá. Essa injustiça agora vai ser desfeita, vai ser paralisada, e a justiça de Deus vai operar na vida deste homem, em o nome de Jesus. É sobre esse nome que nós colocamos a nossa fé.
Pai querido, vai agindo, Pai querido. Nós te pedimos, faça justiça, Pai, na vida do teu povo, desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, Pai, dessa pessoa apresentada ou representada diante do Senhor nessa hora. Meu Deus, eu quero ver, meu Pai, o teu nome ser glorificado nesse lugar, através, meu Deus, Pai querido, da sentença que será julgada nessa noite. Pai, passa com teu poder agora, eu te peço, Pai, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Meu Deus, se há uma doença, nós declaramos a cura e dizemos: Satanás, vai saindo daí agora. Você, demônio que causa essa dor nas costas, essa pessoa tem sofrido dias e dias com essa dor nas costas, você não vai permanecer. Nós te damos uma ordem nessa noite: vai pegando esse mal que você colocou nas costas dessa pessoa. Você, demônio que tem assolado a mente desse homem, dessa mulher, essa pessoa não consegue descansar, ela está sempre ansiosa, ela está sempre apreensiva, mas em nome de Jesus nós dizemos: solta a mente dessa pessoa. Você, demônio que faz com que essa pessoa viva à base de remédios ansiolíticos, sai daí agora. Nós quebramos o teu poder, nós desfazemos as tuas obras e dizemos: solta a mente, solta os sentimentos dessa pessoa. Você, demônio que assola o corpo dela, causando até mesmo alergias, causando com que venha ter essa sequidão na pele, em nome de Jesus nós dizemos: solta, solta, vai saindo do organismo dela. Satanás que tem assolado o corpo dessa pessoa, a ponto dela não conseguir mais fazer as atividades direito. As pernas estão doendo, os braços estão doendo, as juntas estão paralisando, mas em nome de Jesus, quem é paralisado agora é o teu poder, demônio. Você vai soltar as juntas, você vai sair dos nervos, os músculos, esse nome chamado artrite que você colocou nas juntas dela, sai daí com essa artrite, sai em nome de Jesus da medula. Seja onde você estiver alojado, seja qual for o seu nome, seja qual for a obra que você está fazendo nessa vida, vai retroceder agora. Satanás que colocou esse câncer, colocou esse tumor na vida dessa pessoa, e desde então ela não é mais a mesma, está paralisada a sua obra, está cancelado o seu mal no corpo, na vida sentimental, na vida financeira, seja onde você estiver alojado, a ordem é a mesma. Saia, solta, vai embora com tudo que é seu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus a ordem foi dada, maligno, solta esse corpo agora, sai dessa vida agora, esse problema nos rins, no fígado, essa dor que essa pessoa está sentindo, esse cálculo renal agora vai sendo esmiuçado, porque a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, vai ser esmiuçada agora essa pedra, vai sair agora desse rim, vai sair agora esse cálculo renal, não vai ficar, não vai permanecer, não vai continuar. Sai depressão, sai opressão, vai saindo toda a obra do inferno, toda a obra de Satanás, sai dos pensamentos, vai caindo por terra agora, sai essa palpitação no coração, essa angina, em nome de Jesus, vai desaparecer. Nós não estamos pedindo, estamos ordenando, é a justiça de Deus agora que está sendo operada em favor deste meu irmão. Sai toda a maldição, sai toda a praga mandada, todo agora o decreto de Satanás que veio contra essa vida vai sendo anulado, vai sendo quebrado, vai sendo paralisado. Nenhum mal vai ficar, nenhum mal vai permanecer. Todo mal, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, nós ordenamos, nós exigimos que saia, vá embora, em nome de Jesus, Pai. E nós cremos, ó Deus, que agora a tua justiça é feita na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, Pai. E eu creio que agora ao bater o martelo, Senhor, está sendo declarado e decretado a tua justiça na vida deste meu irmão e dessa minha irmã. Meu Deus, eu declaro agora trânsito em julgado em cada uma destas causas, em nome de Jesus, Pai. E isso é para a tua honra, isso é para a tua glória. A justiça foi feita, o decreto já foi assinado por Jesus Cristo, e essa pessoa agora está livre, livre para viver uma vida abundante que o Senhor tem para ela, Pai. Livre dessa dor, livre dessa angústia,
livre dessa opressão maligna, dessa miséria ou qualquer outro mal que estava sobre a vida dela. Pai, nós abençoamos a todos em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém, irmãos? Solta um pouquinho a folha e vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Quem orou com fé, diga amém, Jesus. Então, olha, tem decreto que Deus já assinou agora. A sentença já sai agora. Tem outros que levam um pouquinho mais para você saber a sentença, né? Amém, irmãos? Senta um pouquinho, faz favor. Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. E aí o pastor e eu vamos ministrar juntos. E depois aí nós vamos dar a sequência aí. Mas, meu irmão, a Santa Ceia é um momento muito importante. Para mim é um momento de que nós precisamos demonstrar grande temor ao Senhor nesse momento. Eu costumo dizer o seguinte, né? A palavra mesmo nos ensina, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ali a partir do versículo já 23, 24, ele vai falando sobre o assunto. Mas o versículo 26 diz que examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Eu não devo jamais participar da Santa Ceia do Senhor indignamente. Eu tenho que fazer um autoexame. Realmente eu estou apto a participar dela? Eu estou com a minha vida consertada? Se não estiver, claro, nós sempre façamos e sempre devemos fazer essa oração antes de participarmos da Santa Ceia, apresentando a Deus os nossos erros, os nossos pecados, confessando a Ele e pedindo a Ele o perdão. Pastor, todo mundo pode participar da Santa Ceia? Nem todo mundo. A Santa Ceia é para todo mundo, mas nem todo mundo pode participar. Algumas coisas nos impedem. Um grande exemplo que eu uso para isso é o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes vinha traindo Jesus, vinha fazendo as coisas pelas costas de Jesus, até que chegou no dia da ceia e Jesus, olha como Deus dá oportunidade até o último momento, irmãos. Na Santa Ceia ali que Jesus participou com os discípulos, ele já avisou que um ia trair ele, e aí começaram, quem é que vai trair, quem é que vai trair, quem é que vai trair? E aí Jesus diz o seguinte, aquele a qual eu molhar o bocado do pão e der. Era para o Judas ter se ligado, poxa, ele deu para mim o bocado. Eu não vou comer esse pão não, Senhor Jesus, me perdoa. Tinha que ter se arrependido na hora, mas ele não fez. E ele participou da ceia mesmo assim. O que acontece com ele logo depois? A gente sabe o triste fim que ele teve, porque ele teve a oportunidade de se arrepender, de pedir o perdão para Deus, mas não fez, e continuou com aquela intenção maligna que estava no coração dele. Isso é um exemplo para todos nós, que nem todo mundo deve participar da Santa Ceia. Jamais, irmãos, participe da Santa Ceia por vergonha. Como assim, pastor? O que vão pensar de mim? Jesus mandou, pela boca lá do apóstolo Paulo, examinar a si mesmo, não examinar os outros ou ser examinado pelos outros. Então, cada um se examina a si mesmo. Eu entendi, não, hoje eu não estou apto a participar. Tem coisas que eu ainda preciso consertar, então vou consertar primeiro, não vou participar. Pastor, e se eu não sou batizado, posso participar? Depende, por que não é? Não sou, vamos supor só, né? O pastor Aguinaldo não fez batismo aqui desde quando ele chegou, daí não deu para me batizar, mas eu sinto no meu coração e quero me batizar. Então nada lhe impede, entendo eu. É porque você tem esse desejo, fala com o pastor depois aí, qualquer coisa, né, pastor? Até a gente acha um rio para batizar ainda. Não tem problema, hoje mesmo, já se dá um jeito quanto a isso, né? Mas às vezes acontece a gente não fazer o batismo ali, a pessoa está com aquele desejo no coração e ainda não teve o tempo hábito para isso. Então eu entendo que ela pode participar porque ela já tomou a decisão de fazê-lo, então não tem problema, pode participar. Pastor, e se eu ainda não aceitei Jesus publicamente, não confessei ainda com os meus lábios que eu aceito, posso participar? Não deveria. Por que não? Porque a pessoa ainda não aceitou Jesus, então ela não tem parte com Jesus. É necessário a pessoa primeiro aceitar e confessar que crê no sacrifício dele lá na cruz do Calvário, porque aí a pessoa está sem Jesus, ela está se entregando a ele, aí nada impede. Eu costumo fazer até na Santa Ceia essa oração, para a pessoa que ainda não aceitou, aceitar Jesus, porque então ela pode se tornar apta ainda hoje
Aí se arrepende, confessa os pecados, aí depois já fala com o pastor aqui para participar do batismo, e aí vai ficar mais fácil. Agora, meu irmão, a Santa Sé é algo muito sério. Examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia chega a dizer que é por causa disso que há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem nas igrejas, por falta desse conserto, e acabam participando da ceia de qualquer maneira. Então, a Santa Ceia é algo santo, é algo que nós devemos participar, e participar com muito temor no nosso coração, porque não é um simples pão, não é um simples suco, é o corpo e o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos servir? Vamos servir? Vamos preparar. Perdão, já pedi para servir, mas não, tem que fazer oração primeiro, né? Coloca a mão no coração primeiro. Não, isso, coloca primeiro a mão no coração, fecha os olhos. Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua face e do Teu tribunal. Neste momento, ó Deus, para apresentar a Ti razões que vão nos justificar. Na verdade, confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, que nos fazem aptos, então, para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, todos os nossos pecados, cometidos consciente ou inconscientemente, por pensamentos, olhares, palavras, gestos, omissões. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Oh, meu Deus, ouça a oração deste meu irmão, dessa minha irmã, que confessam diante de Ti agora as suas falhas, seus erros, meu Deus, e estão deixando, Pai, essa pessoa que até então não havia feito a confissão, aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Peço que você que ainda não fez, e se assim sente no coração de fazer, repita as minhas palavras. Senhor Deus, eu aceito a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, e creio no seu sacrifício e no seu sangue derramado lá na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados. Eu aceito e eu confesso para a minha salvação. Oh, meu irmão, se assim você fez, você se torna agora um filho de Deus. Você aceitou Ele como único e suficiente Salvador. Você é dele agora e não existe mais impedimentos na sua vida. Agora é hora de tomar posse da liberdade que Cristo te libertou. Aleluias, Pai. E eu creio, Deus, que assim agora, sobre todos o Senhor está agindo e operando, para que todos sejamos aptos para comermos do Teu corpo e bebermos do Teu sangue, pois somos perdoados de todos os nossos pecados, em o nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém, irmãos? É você e Deus, né? Creio que você fez a sua oração enquanto eu orava aqui também. Agora é você e Deus. As obreiras vão servir? Podem servir, faz favor. Enquanto isso, vamos louvando a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te
te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Faltou a ceia para alguém, irmãos? Se faltou, levante a mão e os obreiros vão até você. Não? Todos têm? Todos receberam? Glória a Deus, então. Então, com os olhos fechados, o coração aberto, os pastores já? Falta aqui ainda, né? Isso, em nome de Jesus. Deixa só o pessoal terminar aqui, mas vai fechando já os seus olhos. Isso, vai entrando em espírito agora. Senhor, vamos orando enquanto eles vão servindo aqui, né? Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Deus. E que coisa maravilhosa e gostosa essa presença que nós sentimos no nosso ser, Pai. Porque sabemos que ela vem do alto, é o Senhor, pois estamos aqui em plena comunhão contigo agora. Meu Deus, estamos aqui diante desse momento que para mim é maravilhoso. É glorioso, porque vamos participar do Teu corpo, Senhor. Vamos participar do Teu sangue, e isso nos dá vida, vida eterna, Pai. O Senhor diz que aquele que não come do Teu corpo e não bebe do Teu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas hoje, ó Deus, nós estamos recebendo dessa vida, e vida, Pai, em abundância, porque o Senhor assim nos fornece, o Senhor assim nos dá, através deste momento de comunhão. Meu Deus, é a comunhão da Tua igreja. Oh, aleluias, aleluias, e glórias a Ti nós damos. Vai se envolvendo, meu irmão, vai se entregando, meu irmão. Isso, enquanto os obreiros vão sendo servidos, você vai se envolvendo em o nome de Jesus. Todos estão. Levante o pão para o alto, aleluias, Pai. Meu Deus, Tua palavra diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Meu Deus, os nossos dentes vão moer este pão, Pai, assim como aqueles chicotes moeram a carne do nosso Senhor Jesus Cristo no caminho daquela cruz. Oh, e ali Ele foi pregado em nosso favor, mas a Tua palavra diz que este é o castigo que nos traz a paz, e nós somos gratos por isso, Senhor. Oh, Te louvamos e Te adoramos por esse sacrifício em nosso favor. Pai, em nossas mãos está o corpo, a qual a Ti eu consagro, e eu creio, Pai, que toda manipulação humana é tirada e o Senhor coloca do Teu poder. Para ao participarmos, estamos recebendo a força do Senhor, o poder do Senhor para vivermos nessa vida e andarmos aqui nessa terra de forma saudável. Obrigado, Jesus, pelo Teu corpo que foi partido por nós. Participe do corpo. Aleluia, Jesus. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor Jesus apresentou o cálice aos céus. Apresente o cálice aos céus. E Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aliança essa que o Senhor fez conosco, para que tivéssemos uma vida santa, uma vida sem pecado, uma vida que verdadeiramente nos dá acesso ao trono da graça. O véu já foi rasgado. O sangue foi o alto preço pago para que eu e você tivéssemos todos os nossos pecados perdoados. Pai querido, passa com Teu poder agora, Senhor. Meu Deus, que não seja apenas o suco, Pai, mas que seja o Seu sangue. Meu Deus, que ao tomarmos, meu Deus, desse cálice, que todas as bênçãos da nova aliança sejam realidade na nossa vida. Participem todos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, você já disse para Ele que você o ama.
Você já disse para Ele que você o adora. Ou você já agradeceu a Ele pela obra da cruz do Calvário. Santo, 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 santo. Oh, te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos. Oh, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, aleluias, aleluias e glórias a ti, Senhor. Oh, maravilhoso és, glorioso és estarmos em tua presença, Pai, e podermos te adorar, Jesus. Aleluias, adore, meu irmão. Isso, a ti louvamos, Pai, a ti adoramos, Jesus. Em meu lugar sofreu tanto por me amar.